Sejam todos bem-vindos ao segundo CIT, Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Eu sou Sheila Ribeiro, docente coordenadora do curso de Medicina Veterinária, e hoje eu apresento a palestrante Bruna Hernandes, que vai ministrar a palestra Ozonioterapia em Equinos. Olá, Bruna. Boa noite. Eu me formei no Salesiano em 2020. Atualmente, eu sou pós-graduanda em Clínica e Cirurgia de Equinos pela IBVET, em Jaguariúna, e também faço residência na CEVET-FAM, aqui em Americana. Minha história com a ozonoterapia começou lá na minha graduação no Salesiano, quando eu fiz um projeto de ozonoterapia em feridas em equinos, para iniciação científica, ganhei a bolsa, foi muito bom para mim, foi daí que começou a minha história com ozônio e nunca mais parei. Então, vamos lá, eu vou contar um pouquinho sobre o ozônio, sobre a ozonoterapia em equinos, vou mostrar alguns casos, alguns vídeos, para ficar mais didático e mais prático, para vocês entenderem, tá bom? Ozonoterapia em equinos. Uma breve história do ozônio, tá? Em 1840, foi quando o ozônio foi identificado pelo cheiro característico que ele possui, tá bom? E foi identificado quando submetido a descargas elétricas de alta tensão. Mas foi em 1857 que foi criado o primeiro gerador. Foi utilizado bastante durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nos soldados com gangrena gasosas, fístulas e feridas, que era o que tinha bastante nas guerras. O ozônio, ele é um gás instável, a sua produção é in situ, ou seja, você tem que produzir e já tem que utilizar ele, você não consegue encapsular ele, você não consegue armazenar. Ele tem uma durabilidade aí em fluidos, por exemplo, em água, em solução fisiológica, aí em torno de 30 a 40 minutos, e com o decorrer dos minutos vai perdendo a quantidade de concentração de ozônio que tem nesse fluido. O óleo ozonizado, ele tem uma durabilidade maior, tá bom? Ele dura em torno de uns 2 anos, depende da literatura, tem literatura que fala até que é mais, mas aí variando de uma temperatura de 2 a 4 graus. Na porta da geladeira já é um armazenamento com uma durabilidade maior desse óleo ozonizado, sendo um potente antioxidante, sendo um ótimo aliado para tratamentos de feridas e diversas outras afecções. O ozônio, ele é gerado no gerador, ele tem que ser um gerador confiável, ele tem que medir com precisão a concentração de ozônio e de um oxigênio medicinal. E ele é formado através de descargas elétricas de alta tensão, que aí, a partir desse oxigênio medicinal e essas descargas elétricas de alta tensão, que a gente vai obter o ozônio. Esse é o gerador de ozônio que eu uso, da Ozônio Brás. É uma empresa aqui de Araçatuba. Ela é certificada pelo Inmetro, e eu calibro ela a cada 6 meses. Varia bastante da quantidade que eu estou usando, ou se eu uso bastante dentro de carro, que eu me locomovo bastante, e um cilindro de oxigênio medicinal. Vias de administração, pode ser tópico, bagging, cupping. O bagging utilizado bastante em membros. Cupping utilizado em regiões que a gente não consegue fazer um bagging, e lesões menores, que a gente consegue acoplar esse cupping como se fosse um copinho que encaixa nessa ferida que esteja em um lugar de difícil acesso, que a gente não consegue fazer o bagging. Por exemplo, o rosto, que a gente também tem que tomar um certo cuidado para o cavalo não inalar. O cupping é uma ótima opção para isso.
a autoimunoterapia menor, a autoimunoterapia maior, via subcutânea, endovenosa, insuflação retal, infiltrações intrauterina, intramuscular. As vias de administração. O tópico, que é o bagging e o cupping. Esse é o bagging, que a gente veda esse plástico, esse saco, e o ozônio fica só nesse local que eu quero. Nesse caso, era o casco. Esse é o cupping. E o cupping existe de diversos tamanhos, tá? Mas não encontra muito grande. Ele tem esse tamanho mais pequeno, médio e grande. E é utilizado em regiões menores, tá? Eu vou passar um pouquinho agora de um vídeo mostrando a autohemoterapia menor. Essa é a autohemoterapia maior. A gente tira o sangue do próprio cavalo que vai fazer a autohemoterapia e ozoniza nessa bolsa mesmo, tá? Essa é a autohemoterapia menor. Eu vou mostrar um vídeo com mais detalhes de como eu faço essa autohemoterapia menor. Aqui, primeiro, eu coloco o gás na seringa e depois eu coleto o sangue. Vou tirar o sangue da. Aqui já tá com essa seringa já tá com ozônio e eu estou coletando o sangue nessa mesma seringa para homogeneizar e esse sangue ozonizar. Aqui é a hora que eu te falei que a gente ozoniza aqui, que a gente vai misturar o ozônio que estava aqui com o sangue. Então a gente vai devagarzinho homogeneizar e misturar esse ozônio e esse sangue. E também não demorar muito que vai coagular. Agora aqui eu vou aplicar no músculo. Eu vou aplicar no glúteo dela mesmo. Tem outros pontos que podem ser feitos também, essa autoimunoterapia menor, como o peitoral, o tríceps, ou outros pontos de acupuntura, que é muito utilizado em pontos de acupuntura para a imunidade. Do outro lado. Então, eu apliquei 15 ml. Nesse vídeo, eu estou com uma seringa de 60 ml, tá? Então, eu aplico 15 ml em um glúteo e 15 ml no outro glúteo. Eu não faço os 30 ml em uma região só. A via subcutânea, muito utilizada também, e eu também tenho um vídeo mostrando como eu faço essa administração nos cavalos. Uma técnica muito utilizada
com cavalos com lombalgias, tá? Cavalo atleta sente muita dor na lombar e a gente faz vários pontos em toda a extensão da lombar dele e o efeito é imediato. Aqui eu usei como eu estava fazendo para demonstração, era uma égua que não tinha dor, eu fiz uma concentração bem baixinha. Aí eu estou colocando o ozônio na seringa. E agora eu vou aplicar via subcutâneo em 3 pontinhos dela. E no vídeo dá para observar bem a hora que eu injeto o ozônio, ele se dispersando nesse subcutâneo. Aí temos a endovenosa, como eu já havia dito, que tem a opção de ser solução fisiológica ou ringer lactado. O mais utilizado é o ringer lactado na endovenosa, tá bom? E para lavagem uterina é muito bom. Eu já utilizei e tive muito bons aquela inseminação artificial que inseminava e não dava certo, e o protocolo que eu adotei foi essa lavagem intrauterina em 3 dias seguidos antes da inseminação. E 60 dias após foi feita a ultrassom e foi verificada a gestação. Muito interessante também. Aqui é um videozinho mostrando, ozonizando o soro fisiológico. A insuflação retal, bastante utilizada em cavalo atleta, para performance atlética. Infiltrações articulares, periarticulares, mais utilizada em enfermidades ortopédicas, em equinos atletas, patologias do sistema músculo-esquelético. Utilizado principalmente o soro fisiológico ou o ringer lactato para lavagem de articulação, tanto uma artrite séptica ou asséptica. Intramuscular, como eu já mostrei no vídeo, com a autohemoterapia menor ou o gás, também bastante utilizado em pontos de acupuntura. Inclusive, nessa segunda imagem, é um ponto de acupuntura para dor, principalmente sacroiliaca e semitendinoso e semimembranáceo. A ozonioterapia tem propriedades viricida, fungicida, bactericida e parasitária, tá bom? O ozônio, ele consegue combater melhor os vírus, bactérias, fungos, com mais facilidade por conta da barreira que eles possuem. Tem ações anti-inflamatórias, antimicrobiana, antisséptica, modulador do estresse oxidativo, que é o que o ozônio é mais conhecido, ele modula o estresse oxidativo do animal, analgésico, cicatrizante. E ele possui efeitos biológicos imediatos, ele vai ativar o metabolismo das hemácias, que vai gerar essa ativação das células imunocompetentes e vai regular o sistema antioxidantes e os radicais livres. Ele é eficiente em vários tratamentos.
cicatrização de feridas, que é o que ele é mais conhecido. Eu utilizei bastante em abronemose, pitiose, alívios de dores crônicas, como eu havia dito, em lombalgias, em equinos, diminuição de radicais livres, na reabilitação de equinos atletas, em conjunto com outras terapias, ele funciona super bem. Tendinites, osteoartrite, endometrite, melhora da performance atlética, melhora da performance reprodutiva. E ele também possui contraindicações, como a deficiência da glicose 6-fosfatase desidrogenase, o favismo, hipertireoidismo ou a diabetes mellitus em pequenos animais. Em equinos a gente não observa isso. Anemia grave, por isso que é muito importante quando a gente vai fazer o ozônio via sistêmica, a gente faça um hemograma desse animal, para a gente saber que esse animal está bem, tá? Não só para verificar a anemia, mas também a desidratação desse animal. E também fazer perguntas como: ele passou bem esses dias, essas semanas? Teve alguma alteração? Tá comendo bem? Tá bebendo água? Coisas que é bom a gente perguntar e saber antes de fazer o ozônio via sistêmica. Gravidez recente ou suspeita, mas isso em caso de via sistêmica. Eu já tratei uma égua que ela estava prenha, mas foi ferida e foi tudo bem, não tratei ela via sistêmica e deu tudo certo, a ferida fechou e ela continuou prenha. Hemorragia recente, caquexia, patologias com alto estresse oxidativo. Então, primeiro você vai compensar, você vai estabilizar esse animal e depois a gente entra com ozônio. E sempre que for via sistêmica, como eu havia dito, hemograma e o bioquímico, se possível, e é tóxico via inalatória. Então, sempre tomar cuidado com isso. O óleo ozonizado, eles são óleos poliinsaturados, pode ser o girassol, azeite, que são os mais utilizados no mercado, mas também existem outros óleos, tá? O girassol e o azeite, eles possuem maiores índices de peróxidos. Então, quanto maior o índice de peróxido, melhor o óleo ozonizado tá bom? Ao se formar, ele vai gerar vários subprodutos, como o peróxido, que é aí que a gente vai ter a ação antioxidante no animal. Germicida, tornando-se útil em tratamentos de feridas, infectadas, fístulas, ou outros processos sépticos ou não, tá? Eu vou agora apresentar um pouco alguns casos clínicos que eu fiz durante esses anos. Alguns foi durante a minha graduação, tá? Esse foi um caso clínico. Foi meu primeiro caso, inclusive, da minha iniciação científica. Foi uma ferida em um equino. E era uma ferida crônica há mais de um mês. O proprietário relatou para mim que ele passava várias coisas e não cicatrizava, ou passava alguma coisa, ficava pequenininho e do outro dia estava grande de novo. Na letra A foi quando eu cheguei no local e eu comecei e dei início ao tratamento. Eu fiz o bagging. Sempre que eu ia lá, de 1 a 2 vezes por semana, primeiramente, eu lavava essa ferida com água normal, água corrente, só para tirar o resíduo que tinha do óleo ozonizado. Porque, inicialmente, eu fechava essa ferida, eu não deixava ela aberta, tá? Então, eu lavava com água corrente, depois eu lavava com solução fisiológica ozonizada, eu fazia o bagging com ozônio e depois eu colocava o óleo ozonizado e fechava com bandagem, tá? Ali na letra B, 10 dias após o início do tratamento. Na letra C, o proprietário soltou ele no piquete e ele acabou se machucando de novo no arame liso, que foi
a primeira causa de quando eu fui chamada, e ele se machucou novamente na mesma lesão. Então, eu voltei com todo o protocolo, porque no bagging, em ferida, eu sempre começo com uma concentração mais elevada e vou diminuindo gradativamente a cada sessão. Então, na letra C, após os 23 dias, eu voltei como se fosse o primeiro. Então, eu estabeleci uma concentração maior, porque já estava uma concentração menor, e fui diminuindo gradativamente. Na letra D, a gente observou 10 dias após o reinício desse tratamento, já um tecido de granulação formado, onde não tinha mais, né, que ele, por conta do arame liso, ele tirou boa parte ali do tecido. Na letra E, a gente consegue observar uma ferida com bastante epitelização, 27 dias após o reinício do tratamento. E na letra F foi quando o proprietário me mandou, eu já não estava indo lá. Da letra E em diante, eu estabeleci que ele podia passar só o óleo ozonizado, manter fechada. Nessa letra E ele ainda mantinha fechada, e depois ele só com a lavagem, o óleo ozonizado, e podia manter aberto, só com repelente de mosca em volta. E na letra F foi 50 dias após o reinício do tratamento, que foi a durabilidade desse tratamento todo, desde a primeira vez que eu fui até quando teve a recidiva dessa lesão, que ele se machucou de novo. No caso 2, foi já uma ferida aguda, assim, digamos, que ela se machucou, era uma égua, foi a égua que eu falei para vocês que ela estava prenha. É uma região que a gente não consegue fazer o bagging, tá? Então, foi uma lesão que eu utilizei do soro fisiológico ozonizado e usei e abusei do óleo ozonizado e deu super certo, tá? Então, na letra A foi o dia do acidente. Na letra B, essa foto foi mandada por um outro veterinário que me chamou para fazer o ozônio, tá? Tentaram suturar, mas logicamente pela região cedeu. Na letra C, foi 4 dias após o início desse tratamento, que eu fiz com lavagem de solução fisiológica ozonizada. Como ela estava no hospital veterinário do Unisalesiano, eu conseguia fazer essa lavagem do soro fisiológico ozonizado 2 vezes ao dia, e 2 vezes ao dia eu passava o óleo ozonizado. Bastante. Na letra D, 16 dias após o início do tratamento. Na letra E, 1 mês após o início do tratamento, a gente consegue ver bastante epitelização também. E na letra F ela já estava na propriedade, foi foto mandada pelo proprietário, 56 dias até essa total cicatrização. No caso 3, também foi um caso do Hospital do Unisalesiano, em Araçatuba. Foi uma potra que se machucou em ponta de cerca quebrada. Foi durante a madrugada, o proprietário encontrou ela de manhã e ela chegou desse jeito no hospital na letra A. Então, inicialmente, foi feito a lavagem, lavou com solução fisiológica ozonizada e, posteriormente, foi feito a sutura captonada, tá? Então, e antes da gente fazer essa sutura captonada, a gente fez um bagging. Então, a gente conseguiu improvisar ali para a gente conseguir fazer um bagging nessa região, que foi bem difícil, mas deu super certo, tá? Mas quando a gente tá... Lembrando que quando a gente faz a sutura, que já tá com essa sutura, a gente não pode fazer o bagging com o gás, porque o ozônio vai reagir com esse fio e ele vai ceder, entendeu? Então, na letra C, 7 dias após o início, a gente começou diariamente a lavar com solução fisiológica ozonizada, através desse dreno. A gente também colocava óleo ozonizado e deu super certo. Na letra C, já tinha deiscência de ponto, só que a gente observou bastante crescimento do tecido de granulação. Não exuberou, tá? Na letra D, foi 13 dias após o início do tratamento.
Na letra E, 28 dias após o início do tratamento. Na letra F, 39 dias após o início do tratamento, a égua já não estava mais no hospital, já foi foto mandada pelo proprietário. Na letra G, 64 dias até essa total cicatrização dessa lesão, e foi muito legal. E aí, a gente fazia assim, o bagging, a gente improvisou com o plástico, com fita, e deu super certo, tá? Essa foi um caso de pitiose, tá? Que eu fiz durante a minha graduação também, tá? E essa foto foi quando eu cheguei na propriedade. Esse membro estava desse jeito. Aqui a gente podia observar os cankers, que essa era uma camada que eles tinham colocado sulfato de cobre. Então é bem difícil de sair o sulfato. Só que aí foi feita a excisão cirúrgica. Aí, logo, quando o cavalo estava deitado mesmo, eu fiz o bagging antes dele levantar. Aqui é um cankers, um dos, né, que a gente observou durante a excisão, bem grande, bem característico da pitiose. É uma das coisas que se difere da abronemose. Isso é uma semana após a excisão cirúrgica, e esses pontinhos que tem aqui, esses 2 pontinhos, a gente conseguia drenar. Então, eu conseguia drenar com solução fisiológica ozonizada. E nessa foto, a gente consegue observar que já está epitelizando, está cicatrizando, está dando certo, está evoluindo. Isso 2 semanas depois, a gente já não observava mais nada de cankers, então, ou seja, era só a ferida mesmo que ficou em decorrência dessa pitiose. A gente já tinha conseguido tratar em si a pitiose. A gente não observou mais nenhum cankers. Esse é um resultado de 1 mês e meio, que foi quando, com bastante epitelização, o membro também já não estava nada inchado. E aí o proprietário decidiu levar ele embora. E aí se encerrou o tratamento com bagging. Eu gostaria de ter continuado mais vezes, mas já é um resultado muito bom para a pitiose aí, que não tem um tratamento certo, que dura meses e meses. Obtive um resultado muito bom em 1 mês e meio. Gostaria de ter continuado, mas ele continuou passando o óleo ozonizado e deu super certo. Esse é um caso de abronemose numa mesma égua, que ela tinha abronemose nos pés, nas mãos e na região da boca também, tá? Então, essa foto é com 1 mês de evolução, tá? Essa foto aqui já era uma foto mais... Não foi no início do tratamento, mas aqui ela ainda estava um pouquinho melhorzinha. Mas ela teve, até ela chegar nessa imagem, foi 1 mês de evolução. Então, deu super certo. E foi o mesmo protocolo. Eu lavava com água corrente mesmo, para tirar tudo de sujeira ou resquícios do óleo ozonizado que tinha passado. Depois eu lavava com solução fisiológica ozonizada, fazia o bagging, depois eu passava o óleo ozonizado e fazia uma botinha nessa região. Aqui é nos pés dela, no membro posterior. Com 1 mês de evolução, eles fecharam junto, tanto o membro anterior como o posterior. E essa foto foi o término, que aí a gente só continuou passando o olhinho ozonizado e nada de diferente. O da boca foi um pouquinho mais complicadinho, porque ela era uma égua um pouquinho agitada, não gostava muito que mexia na boca dela, como os cavalos não gostam muito, né? Aqui eu fiz cupping e fiz a lavagem com solução fisiológica ozonizada e usei e abusei do óleo ozonizado, passando de 3 a 4 vezes no dia. O treinador dela passava de 3 a 4 vezes no dia e deu super certo, tá? Esse foi ela, que ela já estava lá na propriedade dela,
passando só o óleo ozonizado mesmo. E consegui um resultado muito bom. Esse foi um caso de lavagem intrauterina, tá? Com uma égua com histórico que fazia inseminação artificial e ela não emprenhava. Foi feita a lavagem, o protocolo, durante 3 dias seguidos, antes da inseminação. Então, lavava esse útero, depois, no final, deixava um pouco dessa solução fisiológica ozonizada, e aí, no terceiro dia, fazia a lavagem e inseminava, e 30 dias após esse protocolo com o ozônio, foi feito o diagnóstico e ela estava prenha. Esse foi um caso no Hospital Veterinário do Unisalesiano, também em Araçatuba, que era um cavalo com essa farpa que entrou na ranilha dele, tá? Então, foi feita uma cirurgia para excisão dessa farpa de eucalipto, bem na região da ranilha. Então, pós essa extração, eu fiz o bagging e deu super certo. O cavalo estava sentindo bem, mas depois, com o decorrer do pós-cirúrgico dele, ele melhorou e foi embora para casa super bem. Esse foi um caso de ferida de arame liso também, tá? Foi em um potro, manga larga. E também o protocolo que eu adotei foi: primeiro eu lavava com água corrente, depois eu lavava com solução fisiológica ozonizada, fazia o bagging, óleo ozonizado e fechava com bandagem essa ferida. Era uma região um pouquinho complicada da bandagem, porque ela subia ou descia, mas com o decorrer do tempo deu super certo e evoluiu e fechou super bem, tá? Teve um resultado muito bom. Esse também foi um caso de arame liso, tá? Mas aqui também houve outras afecções. Ele acabou lesionando também o tendão extensor dele, mas aí foi com outro veterinário que entrou com essa parte, entrou com ferrageamento, e esse cavalo também ficou bem, tá? Aí, na segunda imagem, a gente consegue observar bastante epitelização. Então, a cicatrização dos equinos, ela é conhecida como um tratamento prolongado. Eles têm dificuldade nessa cicatrização, principalmente em membros, pela baixa oferta, pela diminuição de oferta de circulação sanguínea que eles têm ali. Então, consequentemente, baixo oxigênio, tá? Então, eles possuem uma formação acelerada de fibrina, que reduz a epitelização, que é uma fase muito importante da ferida, e influencia na formação do tecido de granulação exuberante, que é um dos problemas que a gente também tem bastante no dia a dia com feridas em equinos, prolongando o tempo e a qualidade dessa cicatrização, que é onde o ozônio vai entrar, que ele vai diminuir esse tempo e essa qualidade da cicatrização. Então, a gente sempre tem que avaliar o animal antes de fazer o tratamento, como eu havia dito, principalmente via sistêmica, com exames laboratoriais, fazer uma boa anamnese, saber que esse animal está bem alimentado, tá? Então, o ozônio, ele é hipoglicemiante, então é importante o animal estar bem alimentado quando a gente for fazer essa aplicação via sistêmica nele, tá? E sempre também suplementar ele com vitaminas. Não administrar no dia que a gente for fazer esse ozônio via sistêmica, mas nos outros dias, uma boa nutrição é o que basta para um cavalo. A nutrição é a base de tudo, tá? Então, preparar bem o animal antes de receber o tratamento. Uma suplementação, começar com doses baixas e aumentar gradualmente. Isso serve não só para o bagging ou cupping,
serve para via sistêmica também, insuflação retal, serve também para autoimunoterapia menor, autoimunoterapia maior, se você for fazer subcutâneo, se você for fazer intramuscular, sempre começar com doses baixas, nunca ir para a maior dose que a gente pode usar naquela via. A gente sempre tem que começar aos poucos e aumentar gradativamente, tá? E o tratamento tópico, que é o que eu utilizo bastante em feridas, tanto se tem alguma afecção envolvida ou não, eu sempre começo com uma dose alta e vou diminuindo gradativamente. A única dose que eu mantenho, basicamente, não vou falar que são em todas, mas basicamente em todas, é a da solução fisiológica ozonizada, tá? E via sistêmica, a gente opta pelo Ringer lactato, tá? Porque tem literatura que diz que a solução fisiológica, ela costuma, não que ela vai irritar, mas pode ser que o animal sinta alguma reação com o soro fisiológico. Então, a gente deixa o soro fisiológico para lavagens de ferida e o Ringer lactato a gente usa endovenoso, tá? No equino atleta, que é onde ultimamente a gente usa bastante, porque possui bastante provas antidoping. Então, aumenta as enzimas antioxidantes, aumenta o aporte de oxigênio muscular, muito importante para equino atleta, diminui a dor e o estresse oxidativo, que esse cavalo tem bastante, e prepara o animal antes da prova, que é o mais importante, tá? Pode ser feito durante a prova, antes e depois da competição. Mas é um cavalo que já vem fazendo ozônio. Não adianta você querer fazer o ozônio naquele dia da prova, sendo que ele nunca fez. A gente precisa de um protocolo, precisa preparar esse animal para a prova, entendeu? Então, os tratamentos, todos esses que eu apresentei para vocês, foram de boa e rápida evolução. Foi um manejo fácil para trocas de curativo, que é o que também a gente tem mais dificuldade durante o dia a dia, principalmente para o proprietário, para o treinador, que às vezes não tem muito tempo para ficar trocando curativo e tudo mais. Então, foi de fácil manejo para eles durante esse dia a dia, durante o tratamento, fazendo os equinos. O campo da ozonoterapia vem crescendo em diversas áreas, né? No Brasil, principalmente, é muito mais utilizada por vários anos em outros países, mas está crescendo bastante no Brasil. Então, é importante que pesquisas na medicina veterinária com o ozônio devem ser realizadas para avaliar melhor a sua eficácia e o seu uso terapêutico. Em outras afecções, talvez, como tratamento único ou auxiliar, porque o ozônio, você pode fazer tanto só o ozônio, mas também auxiliar em outras, como um auxílio em outras enfermidades ou concomitante com outras terapias, tá? Que é bastante utilizado na fisiatria, tá? Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho de informação do que eu tenho vivido com o ozônio e estou aí ao longo da minha carreira agora como médica veterinária, construindo a minha vida profissional, não só com ozônio, né? Agora juntamente com a clínica. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, tá?